Olá, meu nome é Gabriela, eu sou aluna do quarto ano de Ciências Biológicas e eu vou apresentar o meu projeto de iniciação científica, intitulado Supernutrição pós-natal por redução da ninhada em fêmeas, efeito nos parâmetros metabólicos e reprodutivos em suas proles fêmeas. Esse projeto foi orientado pela professora Cássia Thaís e co-orientado pelo professor Hernani. Para começar, eu vou falar sobre a redução de ninhada, que consiste em alocar os animais em ninhadas menores de 3 ou 4 indivíduos e proporciona uma superalimentação desses animais a partir do aumento da ingestão de leite e, consequentemente, o desenvolvimento precoce da obesidade. Também está atrelada à disfunção reprodutiva, antecipação da puberdade e perturbação da ciclicidade estral. Além disso, a supernutrição materna, o diabetes gestacional e a exposição ao estresse durante a gravidez aumentam a incidência de obesidade e síndrome metabólica na próxima geração. Logo, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar o perfil metabólico e o desenvolvimento sexual da prole feminina de ratas com obesidade induzida por supernutrição pós-natal no modelo de manipulação do tamanho de ninhada. Para isso, foi realizado um primeiro estágio de acasalamento com fêmeas e machos, ambos da linhagem Wister, do qual obtivemos 10 fêmeas NN e 17 fêmeas NP, sendo NN ninhada normal e NP ninhada pequena ou reduzida. Essas fêmeas foram utilizadas para um segundo estágio de acasalamento, do qual obtivemos a prole de NN e a prole de NP. Dessa prole, nós utilizamos 20 fêmeas da prole de NN e 34 fêmeas da prole de NP, que são os objetos desse estudo. Em seguida, nós temos o delineamento experimental, que dá início no dia do nascimento, que é o DPN 0, DPN significa dia pós-natal. No DPN 21, nós temos o desmame desses animais, e a partir do desmame foi feito periodicamente o acompanhamento do peso corporal e da ingestão alimentar dos animais. Aproximadamente no DPN 28 foi verificada a abertura vaginal dessas ratas e a partir disso foi feito o monitoramento diário do ciclo estral. No DPN 59 foi realizado o GTT, o teste de tolerância à glicose, e no primeiro dia de proestro, tarde de estro, a partir do DPN 60 foi realizada a eutanásia. Após a eutanásia, o sangue foi coletado para avaliações plasmáticas e foram retirados e pesados os seguintes tecidos: adrenal, tecido adiposo retroperitoneal, tecido adiposo perigonadal mais perirenal, útero e ovário. A partir disso, foram obtidos os resultados. Não houve diferença significativa para os seguintes parâmetros: ganho de peso corporal, ingestão alimentar, peso do tecido adiposo perigonadal mais perirenal, tecido adiposo retroperitoneal, peso dos ovários, peso do útero, peso da adrenal, abertura vaginal, primeiro estro, glicemia obtida a partir do teste de tolerância à glicose e área da curva da mesma, índice de Lee, duração do ciclo estral em dias, coeficiente de proestro e coeficiente de estro, concentrações plasmáticas de progesterona, LH, colesterol total, triglicérides e corticosterona. Já em relação aos parâmetros onde obtivemos diferença significativa entre os grupos, podemos começar com o coeficiente de diestro 1 e 2, onde observamos que a prole de NP apresentou um maior coeficiente de diestro do que a prole de NN, o que significa que a prole de ninhada pequena passou mais tempo na fase de diestro durante o período experimental do que o seu controle. Em seguida, em relação ao ciclo estral regulado, foi considerado ciclo regulado o DPN em que a rata apresentou 2 ciclos completos. Então, podemos ver que a prole de NP apresentou um ciclo estral regulado mais tardio do que o seu controle. Em relação às concentrações plasmáticas de estradiol, podemos verificar que a prole de NP apresentou uma diminuição da concentração plasmática de estradiol em relação ao seu controle. Já em relação à concentração plasmática de ácidos graxos livres, nós observamos que houve um aumento da prole de NP em relação à prole de NN, e esse aumento de ácidos graxos, segundo alguns dados da literatura, pode estar relacionado com a diminuição de estradiol. Com isso, podemos concluir que as filhas de ratas com obesidade induzida por supernutrição pós-natal no modelo de manipulação do tamanho da ninhada apresentam alterações no desenvolvimento reprodutivo. Obrigada!